Graça e paz, meus irmãos da graça. Eu vos saúdo vocês que são da graça e aqueles que não são da graça, que um dia eles podem, também como o meu caso, conhecer a graça através dos pregadores da graça. Porque no início eu também rejeitei, porque muitos anos, mais de 4 décadas, dentro deste movimento chamado igreja, e depois deparei com a graça, eu não aceitei, achei um pouco estranho, parece que isso era antibíblico, mas pelo contrário, o que eu estava fazendo era antibíblico, porque tudo que eles pregavam e pregam são mentiras, porque na verdade nunca foi, não é e nunca será a igreja do Deus vivo. Porque a igreja do Deus vivo são vidas. Ele habita em nós, não habita nessa carne, mas ele habita no nosso espírito. Então o Senhor é o espírito. Então é esses movimentos aí, que eu não vou citar o nome, porque são milhares e milhares e milhares, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É tudo farinha do mesmo saco. O objetivo deles é um só. Eles não têm diferença. O que eles pregam são mentira. Eles fundaram este movimento em cima da mentira. E continua pregando a mentira, vivendo na mentira e você acreditando na mentira. Então, quando você conhece o verdadeiro evangelho da graça, você fica chocado, porque você vê que tudo isso que eles pregam são mentira. Inferno, eles pregam aí diabo, pregam aí apocalipse, pregam um monte de besteiraiada que a gente ouve ontem mesmo. Eu estava ouvindo um pregador da graça e quando terminou esse pregador da graça, entrou um sujeito lá e em cima do púlpito, e bem vestido, paletó, gravata, e pediu para o povo abrir Apocalipse, e leu lá, e começou a falar aquele monte de besteira, do dragão, da besta, da serpente, daquele monte de coisa. Eu não suportei ver tanta tolice, tanta besteira que saía da boca daquele homem. Eu não suportei, precisei sair, desligar. Porque eu sei que isso é mentira, porque eu já fiz isso, já passei por isso, já preguei essas besteiras. Mas hoje eu dou graças a Deus, por Deus ter me libertado, eu e toda a minha casa. Eu e a minha esposa, nós estamos libertos deste movimento chamado Igreja Evangélica, que de evangélico não tem nada, porque a palavra evangélico significa boas notícias. Coisas boas para a nossa alma, para a nossa vida. Não maldição. O que eles pregam lá é colocando o povo contra Deus. É falando do diabo. Tem muitos lugares que você vai, o pessoal fala do diabo a vida toda, o tempo todo. Pregando o Apocalipse, sendo que o Apocalipse nem deveria estar dentro da Bíblia. Isso é uma aberração, este livro de Apocalipse. Nem sei por que foi pôr isso dentro da Bíblia. O que nós temos a ver com Apocalipse? Foi 7 templos, isso é 7 sinagogas na Ásia Menor, que foi enviado, e estas cartas do Apocalipse para essas 7 sinagogas. O que nós temos a ver com isso? Agora fica pegando essas imundícias e trazendo para os dias de hoje. Então nós não podemos aceitar. E a mensagem que eu tenho neste momento é essa. Você tem medo do seu pastor? Essa é a pergunta que eu te faço. Por que você tem medo do seu pastor? Porque ele se diz ser um homem de Deus. Ele diz ser um homem de Deus, ser um ungido de Deus. Mas nós olhamos para a Bíblia, eu que conheço um pouco a Bíblia, e sei de toda a teologia, os estudos, os conhecimentos que eu busquei, só existe 9 homens dentro da Bíblia que recebeu esse título de homem de Deus. Será que esse chamado seu pastor, será que recebeu também esse título? 9 homens
tiveram esse título de homem de Deus. Ah, porque eu sou um homem de Deus. Cuidado, irmão. Quando você falar do ungido de Deus, quem é o ungido de Deus? O ungido de Deus só existiu um, que foi o ungido de Deus. Está lá em Atos capítulo 10 e versículo 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem a todos, curando a todos, oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Apenas só um. Como é que esses camaradas aparecem lá dizendo que são homens de Deus e são ungidos de Deus? Se nós olhar para a velha aliança, nós vemos que sacerdotes, reis, eram ungidos. A unção simbolizava o quê? Revestimento que vinha do alto. E nós vemos ali Saul, nós vemos ali Davi, foi ungido, Arão. Então nós vemos esses homens, recebia a unção. Mas essa unção era causa específico, não era para qualquer pessoa. E nós olhamos para o Salmo 105, versículo 15, o salmista Davi disse, não toquei no meu ungido e nem maltratei os meus profetas. Agora eu pergunto, será que esse camarada que está em cima dos púlpitos das chamadas igrejas são ungidos de Deus? Será que estão enquadrados? Para começar, Salmo não é ordenança nem mandamento, mas Davi escreveu pelo conhecimento que ele tinha e pela unção que ele tinha. Então Deus o inspirou, e ele escrevendo então este salmo, que é um cântico, não toquei nos meus ungidos, e nem maltratei os meus profetas. Agora, esses homens hoje, que mais pensam em dinheiro do que na própria e verdadeira palavra de Deus, que o maior mandamento, em todos os mandamentos de Deus, resume num só mandamento. Esses homens se levantam em cima dos púlpitos e coloca medo nos seus seguidores, nos seus membros. Coloca Deus contra eles, dizendo que o diabo vai vir se ele sair da igreja e vai trazer mais 7, pior do que aquele que antes estava. Eles colocam maldição, você pode perder o emprego, você pode ir para um leito de enfermidade, e quando você morrer, você vai para o inferno, porque eu sou ungido de Deus, porque Deus me levantou para isso. E você muitas vezes tem medo deste homem. Você tem medo deste homem com esse título de pastor. De agora em diante, você ouvindo essa mensagem, você sabe que ele é um homem impuro e imundo como qualquer um outro. Ele não tem nada de especial na vida dele. O que ele sabe fazer é mentir. O que ele sabe fazer é amaldiçoar os outros. Mas a maldição não existe, porque a maldição ficou na velha aliança. Hoje não existe mais maldição. O apóstolo Paulo diz, abençoai e não amaldiçoai. Por quê? Porque não existe mais maldição. Esse negócio de pessoas ficar dizendo, irmão, cuidado, se eu levantar minha mão e te amaldiçoar, você pode perder o seu emprego, perder a sua casa, perder a sua família, perder isso. Os irmãos são todos uns bruxos. Quem procede desta maneira não passa de bruxos. Quem dizem que tem poder para amaldiçoar alguém são os bruxos. Os bruxos quem faz isso. Mas se este homem é um verdadeiro homem, como ele se diz de Deus, um verdadeiro ungido de Deus, que na verdade não é, mas vão fazer de conta que eles são homens de Deus. Eles têm que fazer o quê? Orar por você, interceder por você, está sempre ali te abençoar? Não, eles não podem te abençoar. Eles não têm poder nenhum de te abençoar. Porque a bênção, como diz ali em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que ele já nos abençoou com todas bênçãos espirituais. Então nós já somos abençoados. Não existe esse negócio desses camaradas ficar colocando a mão na cabeça do povo para dizer que está abençoando e que isso daí é uma enganação.
Porque se a mão de Deus já está sobre a sua vida, não precisa de mão de homem sobre a sua cabeça. Por que você vai lá na frente colocar a mão deste homem, desse impuro, na sua cabeça? Não, as mãos de Deus já estão sobre a sua vida. A mão de Deus é o que te guia. Você olha ali para Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, você vai encontrar ali que nós não podemos ficar debaixo, né, desses movimentos, onde os homens estão ali ungidos. Unção acabou, não existe unção. Unção foi no século, foi lá há 2000 anos atrás. Não existe unção, porque quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, ele já desceu ali para ungir o povo já foi ungido, porque a unção do óleo simbolizava na velha aliança o derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo já foi derramado, então não existe mais essa enganação, essa mentira deste povo ficar pegando óleo e passando na cabeça do povo. Isso é uma burrice. Isso não existe. Isso é antibíblico. Isso é uma idolatria. Então, irmãos, você olhe para a Bíblia, olhe para o que disse ali Gálatas 3:10, todo aquele que faz um procedimento da lei e não faz os demais, está debaixo de maldição. E é o que acontece. Nós vemos esses grandes movimentos. Então você não deve temer, não deve ter medo deste homem que te ameaça. Esta mulher que se diz também pastora, que fica te ameaçando, ela não passa de uma bruxa. Se ela tenta te ameaçar e ela diz que quando ela estender as mãos, que vai acontecer coisas horríveis na sua vida, é uma bruxa. E se for um homem, é um bruxo. Esta que é a verdade. Porque não existe no Evangelho de Cristo maldição sobre a vida do povo de Deus. O que eles têm que fazer, como disse o apóstolo São Paulo, abençoai e não amaldiçoai. Então não existe. O apóstolo Paulo não amaldiçoou ninguém. Eles não amaldiçoavam, os apóstolos não amaldiçoavam. Por que que esses homens, aí chamados pastores, ungidos de Deus, vivem amaldiçoando o povo? E o povo tem medo. Tem gente que não falta um culto de medo. Medo de perder o cargo que foi dado. Você devia dar graças a Deus por ele tirar esse cargo. Aliás, você nem deveria aceitar, porque isso daí é uma maneira de fisgar. Porque você pode ver que eles são tão inteligentes que eles sempre pegam, hoje é o casal. Quando ele convida o marido para diácono e a mulher diaconisa, como se diz. Agora os dois está Pedro. Eu peguei os dois caiu dentro da rede. Agora não tem escape. Vocês têm que estar todas as reuniões, né? Todos os cultos vocês têm que estar, vocês têm que fazer linha de frente e tal. E você muitas vezes, né, fica ali barrendo a igreja, pintando a igreja, ajudando na construção civil, distribuindo folheto, fazendo tudo esse culto doméstico, achando que você está fazendo uma grande coisa para Deus, você não está fazendo nada. Deus olha isso como nada, 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 nada. É nota 0 para você que está fazendo essas coisas. Irmãos, ovelha tem que gerar ovelha. Eu já ouvi muito isso. Para começar, você não é ovelha. Para começar, você é filho de Deus. Então, o que esses camaradas sabem fazer? Nada. Simplesmente eles fazem o que peixe faz. O que peixe faz? Nada. É o que eles fazem. Quando eles chegam, já está aberta a chamada igreja. O melhor lugar de estacionar é o lugar deixado para eles. Fica ali sempre algum obreiro ali, segurando aquele lugar. Ele encosta o carro, desce e sobe no púlpito. Ali ele senta. Ali tem quem dá abertura, tem quem canta, tem quem prega e talvez ele levanta só para dar uns avisos e pega o seu carro e vai embora para casa. Então o que esses homens fazem? Nada. Então você não tem que temer esses homens, você não tem que se preocupar com esses homens. Você tem que dar graças a Deus por você ouvir esta mensagem, esta palavra, porque eu vivi mais de 40 anos. Eu falo porque eu cheguei ao cargo mais alto, achei que eu estava fazendo grandes coisas para Deus, porque tudo isso que eu falei eu fazia. E hoje eu sei que
tudo isso, como disse ali em Efésios, capítulo 2, versículo 9, que ninguém é salvo por obra. Pela graça, 8, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra. Então não é pela obra que você faz. Ficar aí evangelizando, indo na casa de um, entregando folheto e fazendo, estou ganhando alma para Cristo, eu vou na vigília, eu vou para o monte, eu vou jejuar. Tudo isso é um ensinamento errado. Eu não vou dizer que é tolo, porque eu também passei por isso. Isso é uma enganação. Você aprendeu errado e quem está te ensinando também está errado. Talvez muitos desses chamados pastor aprenderam errado. E quem ensinou, eles ensinou errado. Isso já vem há 2000 anos. Desde a morte do apóstolo Paulo para cá, que essas coisas vêm acontecendo. Mentira em cima de mentira. Mas hoje damos graças a Deus que nós descobrimos através da própria Bíblia. Tudo isso que eu estou falando está dentro da Bíblia. Não é que eu estou falando porque eu acho. Eu até agora não falei nada de acho. Eu estou falando com autoridade e com conhecimento. Que você não deve temer aquele que se diz pastor, porque ele não tem domínio e poder nenhum sobre a sua vida. Você está debaixo da grande e potente mão de Deus. É estas mãos que te guia, esta mão que te sustenta. Porque muitas vezes você vai contar um testemunho na igreja, o pastor fala assim, irmãos, a oração, eu todas as madrugadas, eu estou intercedendo pela igreja, é uma grande mentira, porque o único intercedor das nossas vidas é o Espírito Santo. Porque a própria palavra de Deus nos diz, no versículo 26 do capítulo 8 de Romanos, diz que o Espírito Santo é o que intercede por nós. Não é homem nenhum que intercede. Eu estou ali de madrugada, orando, várias horas ali de oração, enquanto minha família está dormindo, eu estou ali orando. Isso é tudo mentira. Aonde o pastor está? Está no shopping durante o dia, está nos melhores restaurantes, está olhando o carro, trocando de carro direto, está viajando, conhecendo os lugares diferentes, conhecendo outros países, participando. De onde o pastor está participando de reunião? Reunião é coisa nenhuma. Ele está nos seus afazeres, nos seus próprios interesses e dizendo que está intercedendo pela igreja. Isso é uma grande mentira. É Deus quem cuida do seu povo. Não adianta, muitas vezes, você querer valorizar este chamado pastor. Porque todos eles são igual, são tudo farinha do mesmo saco. O interesse deles é um só, é dinheiro. Foi por isso que eu assisti, uns tempos desses atrás. Alguma pessoa se revoltou por ver, mas a Rede Globo mostrou uma novela chamada Tieta. E nessa novela tinha um pastor. E esse pastor tinha um programa de rádio. E ele dominava aquela cidade. Ele era muito conhecido daquela cidade. Ele usava um terno branco e andava com a equipe pelo meio da rua. E a Tieta era uma mulher muito rica. Era a Beth Faria que fazia esse papel de Tieta. E ela morava numa mansão. Era uma mulher muito bem sucedida. E o pastor mandou um aviso para ela, que ia na casa dela fazer uma visita. E chegaram a ela e disseram, senhora Tieta, o pastor disse que vai vir aqui na sua casa fazer uma visita. Pastor na minha casa? É, ele disse que vai vir aqui. Ela falou, já sei, pode deixar, eu já sei o que ele quer. Quando o pastor chegou na casa dela, que tocou a campainha, ela abriu a porta e entregou uma maleta para ele. Ele abriu a maleta, estava abarrotada de dinheiro. Ele levantou a mão para o alto, fez aquela oração, e foi a bênção de Deus está sobre nós, fechou e foi embora. Aí a Tieta falou assim, eu não falei para vocês? Eu sabia o que ele queria. O que pastor quer? Dinheiro. Pastor é igual político. O que político quer? Fazer algum benefício para a nossa nação? Não. O que político quer? Poder, dinheiro. E o que esses pastores querem? Poder e dinheiro. Não tem outra maneira de explicar para o povo que pastor só se interessa por coisas material, não por coisas espirituais. Se você gostou dessa mensagem, que essas palavras falou ao seu coração, você talvez pode ficar um pouquinho meio chocado, mas eu falo porque eu vim lá de dentro. Eu repudiei todos os meus títulos de pastor, de evangelista, tudo que eu tinha eu pinchei fora, porque isso é uma enganação, é um título, é uma mentira. Você pode ver que a maior parte desses
chamados pastor, quando eles ficam doentes ou quando eles deixam, que já estão cansados, já estão com uma idade já avançada, eles colocam quem no lugar deles? Seus familiares, seus filhos, seus genros, suas filhas, assim por diante, seus netos. Talvez tem pessoas muito mais capacitadas ali dentro, mas ele coloca quem? Gente da sua família. Por quê? Porque aquilo é uma lavoura, é uma empresa que dá muito lucro. Se você ouviu, entendeu, deixa aí o seu like. Passa isso para os seus amigos, divulga esta mensagem para que seus amigos possam compartilhar. Eu estou todas as quartas e todo sábado trazendo novos vídeos. Graça e paz para todos.